Boa noite. Hoje o nosso jornal vai relembrar uma importante fase da história, a Era Vargas, o governo provisório. Mediante a decisiva importância que os militares tiveram na consolidação da Revolução de 30, os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela forte presença dos tenentes nos principais cargos políticos do novo governo. Em sua grande parte, os principais representantes das alas militares que apoiaram Vargas obtiveram as chamadas interventoriais estaduais. Pela imposição do presidente, vários militares passaram a controlar os governos estaduais. Tal medida tinha como propósito anular a ação dos antigos coronéis e sua influência política regional. Dessa maneira, consolidou-se um clima de tensão entre as velhas oligarquias e os tenentes interventores. Tal conflito teve a maior força entre São Paulo, onde as oligarquias locais, sob o apelo da autonomia política e um discurso de conteúdo regionalista, convocaram o povo paulistano a lutar contra o governo Getúlio Vargas. A partir dessa mobilização, originou-se a chamada Revolução Constitucionalista, de 1932. Mesmo derrotadas as forças oposicionistas, os setores varguistas passaram por uma reformulação. Com a ocorrência desse conflito, Vargas se viu forçado a convocar eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte. No processo eleitoral, as principais figuras militares do governo perderam espaço político em razão do desgaste gerado pelos conflitos paulistas. Passada a formação da Assembleia, uma nova Constituição fora promulgada, em 1934. Com a inspiração nas constituições alemã e mexicana, a Carta de 1934 deu maiores poderes ao Poder Executivo, adotou medidas democráticas e criou as bases da legislação trabalhista. Além disso, uma nova Constituição previa a primeira eleição presidencial aconteceria pelo voto da Assembleia. Por meio dessa resolução, o apoio da maioria do Congresso, Vargas garantiu mais um ano de mandato. Agora vamos comentar sobre o governo constitucional. Nesse segundo mandato, conhecido como governo constitucional, que é de 1934 a 1937, observou-se que a ascensão de dois grandes movimentos políticos em terras brasileiras. De um lado estava a ação integralista brasileira, que defendia a consolidação de um governo centralizado capaz de conduzir a nação a um grande destino. Esse destino, segundo os integralistas, só era possível com o fim das liberdades democráticas e a perseguição dos movimentos comunistas e a intervenção máxima no Estado sobre a economia. Os comunistas brasileiros se mobilizaram em torno da Aliança Nacional Libertadora. Entre suas principais ideias, a ANL era favorável à reforma agrária, à luta contra o imperialismo e à revolução por meio das lutas entre todas as classes. Contanto com esse espírito revolucionário e a orientação de altos escalões do comunismo soviético, a ANL promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares nas cidades de Natal, Rio de Janeiro e Recife, devido à falta de articulação e adesão de outros estados. A chamada Interona Comunista foi facilmente controlada pelo governo. Mesmo tendo resistido a essa tentativa de golpe, Getúlio Vargas utiliza-se o episódio para declarar estado sítio. Com essa medida, Vargas ampliou seus poderes políticos e perseguiu seus opositores, e desarticulou o movimento comunista brasileiro. Mediante a ameaça comunista, Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial que deveria acontecer em 1937. Anunciado outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cochin, Getúlio Vargas anulou a Constituição de 34 e dissolveu o poder legislativo. A partir daquele ano, passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Então é isso, hoje o nosso jornal fica por aqui. Não perca amanhã mais notícias sobre a Era Vargas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos retomar o assunto da Era Vargas e começando com o Estado Novo. A instauração do Estado Novo no governo de Getúlio Vargas ocorreu em 10 de novembro de 1937. Inaugurou um dos períodos mais autoritários da história do Brasil. Inspirado no fascismo italiano e no salazarismo português,
O regime foi marcado pelo autoritarismo e pela supressão das liberdades individuais e pela forte intervenção estatal. A justificativa dada por Vargas para a instituição do regime foi a necessidade de impedir o complô comunista, que ameaçava tomar conta do país, o chamado Plano Cohen, que depois mascarado como uma fraude. O presidente também queria aplacar os interesses partidários que dominavam a disputa eleitoral. Nessa ocasião, Vargas anunciou a nova Constituição de 1937, que suspendia todos os direitos políticos, abolia os partidos e as organizações civis. O Congresso Nacional foi fechado, assim como as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Para divulgar as ações do governo e censurar os meios de comunicação, Getúlio criou o Departamento de Empresa e Propaganda, a DIP. Por outro lado, o Estado Novo foi marcado por avanços nas políticas sociais e econômicas, como a nova legislação trabalhista unificada na consolidação das leis do trabalho, o CLT. O período marcou também o auge do populismo e o estado dos sindicatos. Na economia, houve a ascensão da industrialização, de 1933 a 1939, na qual viu a produção industrial do país crescer aproximadamente 11% ao ano. Agora nós vamos tratar das influências ocorridas no governo, começando com o fascismo. No Brasil, o fascismo se instalou na comunidade dos imigrantes italianos. Em São Paulo, em 2 de fevereiro de 1923, o italiano Emílio Rossetti criou o Partido Fascista, que se expandiu. No mesmo momento, surgiram movimentos antifascistas, unindo democratas, republicanos, socialistas e sem-partidários, sob a liderança do outro italiano, Antônio Piccarolo. O fascismo no Brasil se fortaleceu com a criação da Aliança Integralista Brasileira. Com a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio ao poder, com as tendências fascistas, também muito próxima do fascismo ficou a constituição de ideologias do Estado Novo, a partir de 1937. Assim como o fascismo, também teve o socialismo, que Vargas era contrário às ideias socialistas, aspecto que levou a fechar a Aliança Nacional Libertadora e declará-la como partido ilegal. A grande preocupação de Getúlio em relação à difusão do socialismo no Brasil o levou a exercer tamanho autoritarismo frente aos simpatizantes das ideias comunistas, que a maioria das vezes eram presos. Os comunistas se revoltaram contra Getúlio e, em 1937, planejaram um grande conflito que tinha por fim a construção de um novo governo, capaz de agir conforme os ideais socialistas. A intentona comunista, no entanto, Vargas conseguiu conter o movimento com relativa facilidade e acabou saindo fortalecido do episódio. Com isso surgiu o liberalismo também. Para os construtores desse novo Estado, era preciso deixar para trás aquilo que seria o causador de todos os males da nação, o liberalismo. A declaração do Estado Novo era complemento da Revolução de 1930, cujos ideais estavam sendo traiçoeiramente atingidos pela Constituição Liberal de 1934. A crise da liberal-democracia exigia uma solução que somente um poder forte, autoritário, estaria em condições de oferecer. O intervencionismo estatal, iniciado em 1930, ainda de forma não ostensiva, seria intensificado e se tornaria marca de novos tempos. Com isso, fechamos agora o nosso jornal. Boa noite. Tenha uma boa noite. E fique agora com o Globo Repórter.